Então, bom dia a todos. Eu me chamo Jorge, né? Eu sou o professor Jorge. Vou trabalhar aqui com vocês a disciplina Saúde Ambiental. Essa disciplina era a professora Ludmila que ia dar para vocês, né? E ela me pediu que eu entrasse, devido agora ela está na questão da coordenação. Aí fica um pouco complicado para ela assumir essa disciplina. Então, eu vou assumir aqui com vocês essa disciplina Saúde Ambiental. E nesse primeiro momento, a gente vai fazer a apresentação dessa disciplina para vocês, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos olhar um pouquinho, de forma mais ampla, o que é que a gente vai tratar aqui dentro dessa disciplina, qual a representatividade dela dentro do curso de vocês e na formação de profissionais enfermeiros de qualidade. Então, nós vamos trabalhar sobre essa perspectiva e esse primeiro momento aqui é um momento de apresentação. Então, antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar. Eu sou Jorge Pereira, né, sou o professor que vai ficar com vocês aqui nesse semestre, nessa disciplina Saúde Ambiental. A minha formação, né, aqui é um pouco da minha formação e depois vocês podem, se quiserem ver no currículo Lattes, né, está disponível lá. Eu vou falar aqui, me apresentar um pouquinho em relação à minha formação acadêmica, e depois a gente vai ver, não é somente para apresentar e mostrar o que eu tenho de conhecimento, mas sim também para ensejar vocês dentro de uma carreira acadêmica, e nesse momento aqui é sobre isso que a gente vai falar. Então, eu sou graduado em Ciências Biológicas, né, pela UFPA, no ano de 2004 a 2009. Então, eu sou biólogo, eu não sou enfermeiro, mas como vocês provavelmente já perceberam, dentro do curso de vocês, as primeiras disciplinas, né, essas disciplinas de base, elas são dadas por professores especialistas dentro de determinada área. Então, a parte da parasitologia, da genética, do meio ambiente, a patologia. Então, essas disciplinas iniciais do curso de vocês, elas são dadas por professores especialistas dentro de determinada área. E eu, como falei para vocês, sou biólogo, e dentro da biologia, das ciências biológicas, eu escolhi uma vertente específica, que é a vertente da microbiologia, onde, após eu terminar a minha graduação, 2004 a 2009, eu iniciei logo em seguida uma especialização em microbiologia. E depois, escolhendo essa vertente microbiologia, eu continuei, né? De 2011 a 2013, eu fiz mestrado em agentes infecciosos e parasitários, e 2013 a 2017, eu entrei e concluí o meu doutorado também dentro dessa perspectiva de agentes infecciosos e parasitários. Então, eu tenho um pouco de conhecimento que eu gostaria de compartilhar com vocês, aqui dentro dessa área de microbiologia, dentro dessa área de meio ambiente. Por exemplo, aqui na minha especialização, eu estava dentro da microbiologia, mas voltada para a questão do meio ambiente, onde nós trabalhamos aqui, na minha monografia, avaliação de águas, né, de um ambiente de um município específico, do tratamento de água desse município, da distribuição de água desses municípios, da qualidade microbiológica, né? Então, eu tenho uma certa experiência também aqui dentro, não só na microbiologia, mas também dentro dessa área aqui de meio ambiente, que é do que trata aqui a nossa disciplina. Como eu falei para vocês, eu estou apresentando aqui essa vertente, né? E se vocês podem ver aqui, tem uma sequência. Então, desde 2004 até 2017, eu percorri um caminho, desde a graduação até o doutorado. Então, isso aqui é o que a gente chama de uma carreira acadêmica, né? É um caminho acadêmico, onde começa na graduação, que é onde vocês estão no momento, né? Estão começando a graduação, na verdade já estão um pouco adiantados, já estão aí no 4º semestre, e posteriormente vocês podem dar continuidade aqui dentro desse caminho acadêmico. E mais do que nunca, ontem eu conversava com uma outra turma, hoje o mercado, né, exige realmente que nós continuemos aqui
nessa carreira acadêmica. Então, por exemplo, vocês que vão se formar em enfermagem e já sabem, né, por experiência, por vivência, por conhecimento de outros colegas, que está cada vez mais necessário que você tenha uma especialização. Então, muitos colegas de vocês que estão se formando, eles já estão paralelamente fazendo uma pós-graduação, uma especialização, porque o mercado cada vez mais existe e a gente consegue observar isso, por exemplo, nos processos seletivos que se passam, né, principalmente aqui na nossa cidade. Atualmente, mais os processos, os PSS da vida que estão acontecendo aí, onde eles solicitam, dentro de uma determinada área, como a enfermagem, por exemplo, uma especialização. Então, por exemplo, olha, eu tenho um PSS para determinada instituição e lá eu quero para uma determinada área, eu quero para nefrologia, eu quero para unidade de terapia intensiva, eu quero para urgência e emergência. Então, cada vez mais está sendo solicitado aqui nesse sentido que você tenha uma especialização dentro de uma área. E como eu acabei de citar para vocês aí, tem uma diversidade de áreas dentro da enfermagem que vocês podem continuar, né? Então, tem várias especializações, né? Dentro da área específica, como eu falei para vocês, nefrologia, centro cirúrgico, urgência e emergência, unidade de terapia intensiva. Então, tem uma diversidade dessas questões aí, de caminhos que vocês podem seguir, né? É lógico que a gente precisa trilhar primeiro, né? Subir um passo de cada vez. Só perguntar para vocês, tá piscando para vocês aí não, né? Na tela, tá normal, né? Que aqui para mim tá apagando um pouquinho. Para mim, normal, professor. Tá certo, ok. É para mim então aqui, acho que é provavelmente questão da energia. Mas vamos lá. Então, voltando ao que eu estava falando, cada vez mais torna-se necessário. E é um caminho que eu aconselho para vocês, porque, como eu falei para vocês, hoje, esse mundo informacional, esse mundo de mercado, cada vez mais, ele exige que nós nos aprimoremos cada vez mais. Então, a graduação não é suficiente para eu continuar me aprimorando, né? Eu preciso de uma especialização, e para as pessoas que tiverem essa possibilidade, né, que possam fazer um mestrado, um doutorado, para que possam atuar também dentro dessa área da docência, dentro dessa área de formação. Como eu falei aqui no início da aula para vocês, essas disciplinas iniciais, elas são dadas por professores de outras áreas. Por exemplo, eu sou biólogo e estou dando aula aqui para vocês na enfermagem. Mas a partir de um determinado semestre, como nós vamos ver daqui a pouco, na grade curricular de vocês, na disciplina que estão nesse semestre, são enfermeiros que vão ocupar essas vagas. São enfermeiros necessariamente que vão dar aula para vocês, que vão formar vocês. Então, também é uma outra vertente, né, que vocês têm possibilidade. Não só a questão da assistência do paciente, mas a questão também da pesquisa científica, também da possibilidade da docência, né, com uma especialização aí. Na verdade, com uma graduação, você já consegue entrar na área da docência, dando curso no nível técnico. Com uma especialização, você já pode começar a dar aula para o nível superior, ou seja, daqui a pouco vocês têm a possibilidade de estar formando novos colegas enfermeiros, né? Mas é lógico que para isso a gente precisa seguir essa história, esse caminho, essa carreira acadêmica que eu falei aqui para vocês, porque isso é importante para cada vez mais eu me aprimorar, me preparar adequadamente para que eu possa dar como resultado para essa população, seja na assistência, seja na docência, seja na pesquisa, de uma informação de qualidade, tá? Então, eu aconselho para vocês. Parece complicado, né? Então, por exemplo, uma carreira aqui, por exemplo, eu passei cerca de 14, 15 anos, desde a graduação até o doutorado, estudando. Mas para quem gosta, isso não é peso, né? Pelo contrário, você vai ver fazendo um passo de cada vez e daqui a pouco, quando você vê, você já já terminou, né? Você já está graduado, daqui a pouco você já está especializado, mestrado, doutorado. É assim que as coisas vão funcionando.
E a gente vê que o tempo passa muito rápido. O que a gente não pode fazer é ficar parado, né? Se a gente ficar parado, o tempo passará do mesmo jeito e nós não teremos essa formação, esse aprimoramento que eu falei aqui para vocês, tá? Então, essa minha apresentação aqui para vocês é no sentido também de estimular vocês a olharem para novos horizontes, né? Saber que existe essa possibilidade de diversas áreas de especialização, que existe a possibilidade de vocês, como enfermeiros, irem para a área de pesquisa, vocês irem para a área docente, né? A gente pensa muitas das vezes, principalmente quando a gente está terminando a graduação, de entrar logo, né, e fazer uma... Terminou minha graduação, já quero ir trabalhar. É importante? Sim, afinal de contas é para isso que nós nos formamos, né? Para ter uma profissão, para trabalharmos, para ter um retorno, né, desse esforço que nós fizemos. Mas, quanto mais formos nos aprimorando, mais o retorno será melhor. E eu não digo só retorno financeiro, né? Eu digo retorno na tua formação como indivíduo dentro de uma sociedade, que, como nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, a função de um curso superior, ela não é só formar profissionais técnicos que sejam capazes de exercer uma profissão de qualidade. Não, é formar também indivíduos críticos para uma sociedade que ainda está em desenvolvimento. E a gente precisa se enxergar dentro dessa perspectiva aí de melhora, de crescimento, de estudo, de contribuição para a sociedade, tá certo? Então, aqui eu estou com vocês com este objetivo, né? Com o objetivo de compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho, né? Da minha especialização, do que eu trabalho diariamente, que é essa área aqui, que a gente vai conversar com vocês. Também não detenho todo o conhecimento, porque isso é impossível, o conhecimento ele é muito amplo, né? Nós temos aqui, sim, um conhecimento um pouquinho maior dentro dessa área que nós vamos trabalhar aqui com vocês, né? Então, eu quero compartilhar com vocês e, lógico, como eu falei para vocês, não sabemos tudo, eu vou aprender junto com vocês aqui também nesse semestre e assim nós vamos nos desenvolver até o final desse curso. O horário da nossa aula, então, hoje, quarta-feira, né, nós temos 2 horários, né, de 7h30 às 9h10, nós estaremos aqui com vocês, com essa disciplina que nós iremos ministrar aqui para vocês, que não teremos aula somente teórico, né, nós trabalharemos parte teórica, o que não impede que nós também trabalhemos questões práticas, exercícios, atividades que nós estaremos aqui fazendo com vocês. O objetivo da minha disciplina e aqui com vocês é colocar realmente, praticamente, né, mostrar para vocês, na verdade, qual é a importância dessa disciplina aqui dentro do curso de vocês. Então, nós vamos sim enxergar a questão do meio ambiente, mas sempre voltado aqui para a área de vocês, né? Então, a gente, daqui a pouco, no final da apresentação da disciplina, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do conteúdo que nós trabalharemos aqui dentro da disciplina de vocês, e nós vamos ver a importância de eu conhecer, né, o meio ambiente, de eu poder avaliar as questões de saúde, porque nós vamos ver que esse meio ambiente, e nós vamos ver meio ambiente comunidade, meio ambiente planeta, meio ambiente hospitalar onde você está trabalhando, e toda essa questão ambiental, ela influencia também na saúde, na recuperação, né? Tanto principalmente dos pacientes que estão lá, mas do próprio profissional que atua lá nessa área, ou que vive nesta comunidade, ou que vive neste ambiente que nós vamos trabalhar. Então, as nossas aulas serão às quartas-feiras, ou seja, hoje, de 7h30 às 9h10. Nós estamos no sistema híbrido ainda, né? Porque a gente vive esse momento ímpar, que é a questão aqui da pandemia. Então, estamos vivendo um dia de cada vez, né? É isso que eu peço para vocês, a questão do entendimento, porque eu vou repassar para vocês algumas informações, e em determinado momento a gente pode fazer pequenas modificações. Eu vou passar para vocês plano de aula, ensino,
mas em determinado momento a gente pode fazer determinadas modificações devido à questão desse momento que a gente vive, né? Então, eu já estou aqui na instituição há algum tempo e nós já vivemos várias vertentes, né? Teve um momento em que nem os professores vinham para cá, a gente dava aula de casa. Teve um momento em que nós retornamos, teve um momento que os alunos retornaram. E agora, nesse semestre, né, pelo menos agora nessa semana, nesse início, nós estamos de forma híbrida, né? Ou seja, quem tiver a possibilidade de vir para a sala de aula, vai estar presente em sala de aula, quem não, vai ficar online. Eu só queria saber de vocês se essa turma é grande, quantos alunos tem, se tem representante de turma. Tem algum representante de turma? Professor é a Andressa Graziello, Andresa, representante. foi você que enviou mensagem de manhã? Foi ela. Tá, Oi, ok. professor. Bom dia. Bom dia. E quantos alunos tem nessa turma? A gente somos 20. 20 alunos, tá. Então, em um determinado momento, como eu falei para vocês, né, nessas questões aí de pequenas mudanças, né, avisos, lógico, sempre a gente vai procurar fazer isso de forma antecipada para que a gente consiga se planejar. Eu vou estar entrando em contato, muitas das vezes diretamente com o representante e ele passa para vocês, né? Essas questões de avisos, de exercícios, né? Depois eu vou conversar com ela em uma outra oportunidade, para a gente ver a questão de e-mail, para que quando tiver essa atividade, ou ela envie para vocês, ou eu possa enviar diretamente, né? E ver se vocês têm, depois eu vou ver com ela se tem um grupo de WhatsApp, porque a gente também tem que ter várias possibilidades, várias vertentes de comunicar, né? Então nós temos, por exemplo, a nossa plataforma, onde a gente posta as aulas, alguns materiais para vocês. Precisamos ter o e-mail. Se vocês tiverem um grupo de WhatsApp ou eu conversar diretamente com a representante, é sempre importante a gente ter várias vias de contato, porque quando falha uma, a gente tem uma segunda possibilidade de trabalhar essa questão. Tá certo? Então, na quarta-feira, serão os nossos encontros aqui de 7h30 às 9h10 na nossa aula teórica. Eu peço para vocês, eu sempre converso com os meus alunos e peço, visto que dentro de um semestre tem várias disciplinas, que vocês procurem ter uma pasta, né, específica, né? Não sei como cada um se organiza ou como funciona a organização de cada um, porque muitas vezes para determinada pessoa, por exemplo, eu me encontro muito bem dentro da minha bagunça. Se alguém mexe na minha bagunça, eu acabo me perdendo totalmente. Mas eu peço uma questão não de criar uma pasta e tudo, mas de que organizem as disciplinas dentro de um semestre, onde vocês vão ter lá os materiais que serão repassados, né, os documentos que serão repassados para vocês, para que vocês tenham acesso de forma facilitada quando precisarem de uma determinada informação. E a primeira coisa que é necessário que vocês tenham organizado dentro dessa disciplina é a questão do calendário acadêmico. É o primeiro documento que nós devemos ter. Na verdade, precisa só de um para cada semestre, né? Porque ele funcionará para todas as disciplinas. Então, aqui dentro do calendário acadêmico é onde é pensado para vocês o que vai acontecer aqui dentro do semestre. Aí nós vamos discorrer aqui. Então, é necessário que vocês tenham esse documento para saber o que é que vai se passar aqui dentro desse semestre, porque esse é o planejamento mais fixo que nós temos até o momento. É lógico, como eu falei para vocês, pode haver mudanças aqui, sim, mas mudanças pontuais. Muitas das vezes um feriado na quinta e às vezes na sexta-feira não funciona, mas isso também é avisado antecipadamente. Muitas das vezes nós temos, na questão da pandemia, aumento do número de casos e às vezes não dá para estar na instituição, então, mas tudo isso a gente vai conversando. Mas aqui, dentro do calendário acadêmico, tem uma grande quantidade de informações que vai servir para guiar a gente aqui dentro desse semestre, né? Então, aqui é o semestre 2021.2,
Já passamos pelo primeiro momento, né, que foi as férias aqui em julho, retornamos aqui no dia 2 de agosto, onde nós iniciamos a nossa aula com os veteranos, ou seja, vocês que já estão aqui, e nós teremos aqui esse mês para desenvolver a nossa disciplina, os conteúdos, porque no mês de setembro nós já teremos a nossa primeira verificação. Lá no finalzinho de setembro, a partir do dia 27, nós já iniciaremos a nossa primeira verificação. Então, aqui em setembro, nós já temos. Então, começará no dia 27 e ela se passará um pouquinho aqui para outubro, né? Para o dia 1º de outubro, onde nós teremos ainda a continuidade da primeira verificação. Após a primeira verificação, nós daremos continuidade, né, no mês de outubro e no mês de novembro. E aqui no finalzinho de novembro, nós já iniciamos a segunda verificação de conhecimentos, né? Que irá terminar ali no início de dezembro, como a gente pode ver aqui no calendário acadêmico. Em dezembro é onde fica mais compactado todas essas questões. Então, no mês de dezembro, como mostrei para vocês aqui, terá a finalização da segunda verificação, terá a segunda chamada, terá a verificação final. Então, quando eu tenho esse calendário, quando eu conheço o que é que vai se passar durante o semestre, eu posso planejar de forma mais adequada. E o que eu peço para vocês, e eu falo isso todo semestre, porque como eu falei para vocês, eu já estou aqui há algum tempo, e eu já vi experiências, já tenho experiência dentro de determinadas situações, em que alunos deixaram para o final do semestre acumular muitas disciplinas, né? Então, muita segunda chamada, muita verificação final, e muitas das vezes o aluno não consegue, porque eu já vi alunos fazendo 2 provas de segunda chamada, 3 provas de verificação final, né, em um curto período de tempo. Então, por exemplo, aqui, a prova de segunda chamada, ela é feita, aqui em dezembro, vai ser de 6 a 9, ou seja, num período muito curto. E aí, todas as disciplinas, se você ficou em 2, 3 disciplinas, vai ter dia que você vai fazer mais de uma prova. E aí é um pouco complicado você conseguir. Então, o que eu peço para vocês é que vamos aproveitar a nossa energia do início do semestre e vamos trabalhar adequadamente para que nós não possamos acumular essas atividades para o final do semestre. Porque se deixar para o final, isso será um pouco mais complicado, né? Um pouco mais difícil. E isso compromete, inclusive, aprendizado, porque ali você vai fazer uma prova, e muitas vezes vai fazer de qualquer jeito, e não didaticamente, essa não é adequadamente. Então, eu peço que vocês procurem fazer. Como é que ocorrerá o nosso processo avaliativo? Então, vocês já estão no 4º semestre, nós já temos alguma experiência de como é que se processa aqui na instituição o processo avaliativo, né? E aqui dentro da nossa disciplina, as minhas provas, elas valerão 7 pontos, e as atividades que nós faremos, 3 pontos, né? Qual é essa atividade? Atividades, exercícios que nós vamos trabalhar, elas estarão aqui dentro desses 3 pontos. Como eu falei para vocês, no decorrer do semestre, a gente vai trabalhar determinadas questões, fazer determinadas atividades, exercícios, verificações se realmente o aprendizado está sendo consolidado para vocês ou não. E é sobre essa perspectiva, sobre esses pontos, que estarão inseridos os 3 pontos aqui da atividade de vocês, né? Então, as provas valerão 7 e 3 pontos de atividade. Nós temos 3 verificações, né? A primeira, a segunda e a verificação final. Então, aqui na instituição, nós temos tem uma janela um pouco mais ampla, que é a possibilidade da segunda chamada. Porque, como eu falei para vocês, o ideal é que nós aproveitemos a nossa energia e façamos a primeira verificação na data correta, a segunda verificação na data correta, que nós procuremos atingir a pontuação adequada para ser aprovados, né? E nós já sabemos que para ser aprovado, fazendo a primeira e a segunda verificação, eu preciso tirar 7 pontos em cada prova, totalizando 14 pontos. Atingir 14 pontos na primeira e segunda verificação,
automaticamente eu estarei aprovado. Mas como eu falei, isto é o ideal, né? Isto é o que eu recomendo para vocês, que busquem aproveitar a energia, a cumprir as regras desse jogo aqui, fazendo na data adequadamente. Mas também nós temos um mundo lá fora, né? Nós não vivemos somente para isso. Nós temos famílias, nós podemos adoecer. Então, se faltou alguma dessas provas, primeira ou segunda verificação, você tem a possibilidade de fazer uma segunda chamada. Só que a segunda chamada só pode ser feita de uma disciplina. Explico para vocês. Então, você faltou a primeira verificação, você vai fazer a segunda chamada da primeira verificação. Faltou a segunda verificação, vai fazer a chamada da segunda verificação. Faltou a primeira e a segunda, não vai poder fazer das duas, né? Vai optar se vai fazer da primeira ou vai fazer da segunda. Então, é procurar realmente cumprir essas regras do jogo. Eu sempre costumo dizer, na questão de reprovação, né, que é um assunto um pouco melindroso e que realmente, às vezes, habita a nossa mente, principalmente a mente dos alunos durante o semestre, o medo da reprovação. E muitas das vezes esse medo, essa preocupação, ela acaba influenciando na aprendizagem, né? Deixando a aprendizagem de lado, se preocupando apenas com a questão da prova, com a questão da nota. Então, aqui, a minha proposta com vocês é proposta realmente de conhecimento, de desenvolvimento de ideias, de assimilação adequada e organizada dos conteúdos que nós vamos ministrar. Então, eu não tenho aqui objetivo nenhum de prejudicar vocês, né? Então, eu costumo dizer que eu não reprovo. Eu sou apenas o intermediador das regras desse jogo. Então, quais seriam as regras? As regras são essas, né? Estar presente nas aulas, estudar adequadamente, organizar as ideias adequadamente, fazer as verificações dentro das datas adequadas também, como nós conversamos agora há pouco. Então, assim, eu costumo dizer, se você se preocupa com conhecimento, com assimilação adequada de conhecimento, você não tem como ficar reprovado, porque você está cumprindo as regras do jogo. E cumprir as regras do jogo significa ser aprovado, né? Agora, é lógico que eu tenho que ter uma avaliação individual, uma responsabilidade pessoal, né? Eu estou realmente fazendo adequadamente? Eu estou realmente me comprometendo com essa disciplina? Então, é a tua responsabilidade, é o cumprimento dessas regras que eu, como professor, vou mediar, vou intervir aqui com vocês, que você vai ser ou não aprovado. A minha intenção aqui não é reprovar ninguém, a minha intenção, pelo contrário, é organizar as ideias de vocês dentro do contexto da disciplina de forma adequada para substanciar vocês como profissionais que daqui a pouco estarão aí no ambiente de trabalho, atuando nas diversas áreas, como nós conversamos aqui no início da apresentação. Tá bom? Então, tem possibilidade, professor, adoeci, não consegui fazer uma da verificação? Ok, você tem como fazer a segunda chamada, né? Professor, não consegui atingir a pontuação, que são os 14 pontos, né? Tirei 13 só. Então, você tem uma terceira oportunidade, que é a verificação final. Só que as segundas chamadas de verificação final, elas já não têm mais atividades, né? Elas já são 100%, ou seja, a prova de segunda chamada vale 10 e a prova de verificação final também vale 10. Mas se você não atingiu, por exemplo, fez a primeira e a segunda verificação, tirou 13 pontos, você pode fazer a verificação final, e aí a somatória da primeira, segunda e da verificação final tem que dar 15 pontos, né? Eu estou repetindo isso para vocês, mas provavelmente você já sabe, mas é só para reforçar aqui como é que vai funcionar dentro da nossa disciplina. E se nós formos pensar, ao fazer 3 provas e precisar de 15 pontos, significa que em cada uma você teria que tirar 5 pontos, né? Então, é 50% da nota apenas. E isso é muito pouco para dentro da importância das coisas que nós vamos trabalhar aqui. Então, eu diria que é até facilitado nessa questão. E é mais uma questão que você deve pensar em se preocupar mais com o aprendizado do que com a nota em si, com a prova em si, né? Mesmo porque, como nós vamos ver daqui a pouco,
esse conhecimento que nós adquirirmos agora, ela não servirá somente para fazer prova e você obter uma nota, não. Será conteúdo que vai te dar suporte para o próximo semestre, para próximas disciplinas, como eu vou já mostrar aqui para vocês, como as disciplinas dentro de um semestre e de um semestre com outro estão intimamente relacionadas. Então, você vai precisar disso, né? Então, o que eu já peço para vocês aqui é que aproveitem ao máximo a disciplina, pensando sempre na questão do aprendizado. Chegou no final do semestre, fui aprovado, agora eu vou deixar de lado essa disciplina. Não funciona assim, né? Aqui é como se fosse um quebra-cabeça, em que você, dentro desse semestre, vai organizar as peças e montar, e depois de montar, você vai fazer a conexão com outras peças dos outros semestres. Então, quando é pensado aqui para vocês uma grade curricular, é pensada nesse sentido, né? Então, a nossa disciplina aqui, saúde ambiental, ela não está aleatoriamente dentro desse semestre, não. É porque aqui dentro tem um planejamento, né? Tem uma estratégia desta disciplina estar aqui dentro desse semestre, porque para os próximos passos, vocês precisarão de tudo o que vocês verão aqui, tá? Então, comete um grande erro quem faz a prova e esquece essa disciplina. Pelo contrário, isso será coisas que vocês carregarão por todo o curso de vocês, e quando estiverem atuando dentro da área, vão ver a representatividade desse conteúdo, desta organização de ideias que nós fizemos aqui dentro da sala de aula. E qual é o profissional que se sairá melhor? É o profissional que aproveitou ao máximo, né, este ambiente aqui da faculdade, da universidade, da graduação, que soube organizar a sua ideia, porque agora ele vai ter uma facilidade na atuação dentro da sua área, porque ele soube aproveitar ao máximo o que a gente trabalhou aqui. Dentro desse semestre aqui, a grade curricular de vocês, depois vocês confirmam se realmente são essas disciplinas que estão aqui. Então, aqui no quarto semestre, a gente tem 6 disciplinas que estarão aqui para vocês. Então, como eu acabei de falar, são 6 peças soltas que, ao final do semestre, elas se encaixarão perfeitamente e darão suporte a uma peça maior que nós vamos chamar de quarto semestre. Essa peça montada no quarto semestre, ela dará suporte para vocês lá no quinto semestre, né? Então, surgirá novamente a necessidade dos conteúdos que nós já vimos aqui para subsidiar vocês um pouquinho lá na frente. Então, dentro desse semestre, a nossa disciplina que nós vamos trabalhar é a saúde ambiental, né? Onde eu vou comentar com vocês o que é que nós trabalharemos aqui, né? Então, eu, como profissional enfermeiro, eu tenho que olhar para várias perspectivas, né? E uma das perspectivas que eu tenho que olhar é o meio ambiente. E nós vamos ver os diversos níveis de meio ambiente, como eu falei para vocês. Se é o meio ambiente planeta, se é o meio ambiente cidade, bairro, comunidade onde eu vivo, se o meio ambiente é a unidade hospitalar onde eu trabalho, né? Então, quando eu falo de saúde ambiental, eu vou agora adquirir o conhecimento, olhando sempre para essa questão. Qual a importância de eu conhecer o meio ambiente? Qual a importância deste meio ambiente? Como é que ele influencia na questão da saúde, né? Já que a nossa disciplina é saúde ambiental. E nós vamos ver que nós, como seres biológicos, como seres vivos, nós temos uma relação íntima com o meio ambiente. E meio ambiente nos diversos níveis, como eu falei, desde o ambiente macroscópico, desde microambientes, até ambientes mais sofisticados, né? Ambientes mais menores, como, por exemplo, os sistemas ambientais humanos, né? Os sistemas do corpo humano, que vocês verão dentro de outras disciplinas. Então, aqui o meio ambiente não é só para olhar para o meio ambiente de forma fechada e entender que, por exemplo, o descarte num ambiente de determinada substância contaminante
vai prejudicar o meio ambiente, vai prejudicar também o meio ambiente, a saúde. Então, eu tenho que olhar mais por essa perspectiva, né? Sempre voltando, sempre trazendo para dentro da nossa área. Então, aqui o que eu vou trabalhar em saúde ambiental com vocês é olhar para esse ambiente e ver qual a influência desses ambientes dentro da minha área. Qual é a representatividade disso dentro da minha área? O que é que eu posso trazer para dentro da minha área, né? Então, por que é que esta disciplina saúde ambiental está aqui na enfermagem? E nós vamos ver no decorrer do semestre, é porque ela tem uma importância imensa aqui dentro da área de vocês. Depois da saúde ambiental, nós temos outras disciplinas, lógico, que serão ministradas por outros professores. Uma delas é a informática aplicada à área de vocês, né? Então, eu preciso dessa questão hoje, como eu falei aqui em um determinado momento, nós vivemos um mundo informacional, onde eu tenho uma grande quantidade de informações, né? Cada vez mais nós estamos vivendo num ambiente tecnológico, cada vez mais a questão da informática, dos computadores, dos smartphones, da tecnologia, ela se faz mais presente dentro de todas as áreas, inclusive dentro da área de vocês. Então, se alguém trabalha na área ou conhece alguém que trabalha na área, sabe o quanto essa questão da informática está aqui arraigada dentro da área de vocês. Muitos ambientes hospitalares, aqui em Belém, por exemplo, a tua evolução já não é feita mais com papel e caneta, né? Você tem um sistema computacional, você tem um computador em que o profissional vai lá e faz a digitação do seu material. E para isso você precisa conhecer a informática, a representatividade da informática aqui dentro da área de vocês. Antigamente, as questões, por exemplo, exames laboratoriais, era também, né, feito pelo laboratório, impresso, enviado para a unidade hospitalar que você trabalha. Hoje em dia, é tudo colocado dentro de um sistema e você tem acesso. Então, você vai lá no computador e acessa essa informação para buscar a resposta que você quer. Eu quero olhar um exame. Entra lá na intranet, né, ou no site do laboratório que disponibiliza para o hospital que você trabalha e vai visualizar essas questões. Então, eu queria, por que eu estou falando, apesar de não ser as minhas disciplinas, para mostrar que tem aqui um conteúdo dessas disciplinas que estão intimamente relacionadas, voltadas para dentro da área de vocês. Os processos de trabalho, né, que é outra disciplina que vocês vão trabalhar, e aqui também, cada vez mais, então, eu não sei se isso é bom ou é ruim. Eu estava observando esses dias agora, que a enfermagem, pelo que eu entendo, ela é muito voltada para a questão do cuidado, né, com o cliente, né? É uma das áreas da área de saúde, a enfermagem, que está mais em contato direto com o paciente, né? E hoje em dia, eu estou vendo assim um pouco dessa perda, porque o enfermeiro tem tanto trabalho nas questões de papéis para preencher, enfim, está perdendo um pouco essa questão. Isso é uma das perspectivas que deve ser olhado. Realmente, a inserção de determinadas situações melhora o serviço ou piora? Ou seja, os meus processos de trabalho, a minha relação interpessoal, instituir um determinado protocolo, por exemplo, isso beneficia, melhora o trabalho ou piora? Então, vocês vão ver dentro dessas questões de disciplina de processo de trabalho, essa relação, e vocês têm que ser aqui agentes críticos para, nesta situação que eu estou falando para vocês, conseguir avaliar. Realmente isto é benéfico? Né? A inserção disso, desse protocolo, por exemplo, ou desse impresso, que é lógico que sempre a gente faz procurando a melhora, mas eu preciso avaliar se, quando eu insiro algo, se isso vai ser benéfico ou não. Isso vocês vão ver aqui dentro do processo de trabalho. Vocês têm também uma disciplina que é chamada didática, né? E dentro da didática, vocês vão trabalhar. Então, por exemplo, dentro da didática, vocês vão aprender. Então, é muito comum, tanto aqui dentro do curso de vocês, quando vocês saírem, que vocês consigam, por exemplo,
assimilar determinados conteúdos, determinado conhecimento de forma organizada, que consigam, por exemplo, passar esta informação para outras pessoas de forma adequada, né? E um determinado momento aqui no curso de vocês, na verdade já vivem isso em cada semestre, vocês precisam entregar trabalhos, exercícios, apresentar seminários, e aqui, no final do curso, vocês farão o TCC de vocês, né? Vocês, no decorrer do curso, irão redigir resumos para artigos científicos, resumos para congressos, e tudo isso a didática vai subsidiar vocês, porque preciso saber o que eu estou fazendo, preciso saber como isto funciona, né? Quando já estiverem dentro da área de vocês, atuando, professor, terminei minha graduação, já estou atuando, já estou trabalhando, né? Já estou atuando na área. Vocês vão precisar, por exemplo, ter uma relação com uma determinada equipe, a equipe de vocês, a equipe de técnicos. E aí, muitas das vezes, a instituição, na verdade, é recomendado, né, que se tenha treinamentos contínuos dentro da área de vocês, e é vocês, como profissionais enfermeiros, que farão essa questão. Então, tem que ter uma didática, uma questão, porque vocês vão usar, tanto aqui na vida acadêmica de vocês, quanto no mundo lá fora, que vocês vão trabalhar. E é isso aqui que essa disciplina vai dar suporte para vocês. Se vocês perceberam até o momento, essas disciplinas todas darão suporte, né? É como se a gente estivesse acrescentando peças nesse quebra-cabeça, como eu falei para vocês, preparando vocês para um mundo, né, tanto aqui dentro da faculdade quanto um mundo lá fora. É por isso que eu estou aqui discorrendo para vocês sobre essas disciplinas, para que vocês consigam enxergar aqui dentro deste quarto semestre a importância dessas disciplinas estarem aqui, né? Então, ela não é aleatoriamente, ela não está aqui só para cumprir e fechar uma grade curricular, não. Ela tem uma grande significância. Uma outra disciplina que estará aqui no quarto semestre é a semiologia e a semiotécnica. Essa disciplina é a disciplina que já entra aqui, né, dentro da área específica de vocês, onde aqui vocês vão aprender as técnicas de como procederão num exame físico, num procedimento direto com o paciente, né? E aqui essa disciplina, e vejam, nós já estamos no quarto semestre. No terceiro semestre, vocês têm uma disciplina chamada patologia. Inclusive, eu ministrei ela no semestre passado para o terceiro semestre. E quando eu estava lá no terceiro semestre, eu falei para os meus alunos, olha, vocês precisarão dessa disciplina, patologia, para o próximo semestre. Por quê? Porque para eu identificar uma determinada patologia, eu vou precisar buscar informações, né? E até uma aluna tinha questionado, professor, eu passei um exercício, ela disse, nós não sabemos ainda como buscar essa informação. Aí eu disse para ela, é justamente aqui, nesta disciplina, que a gente vai começar a tecer esse caminho de como é que eu busco informações para conseguir chegar a um diagnóstico, para conseguir determinar essa patologia. Então, lá no terceiro semestre, a gente viu a patologia, as diversas patologias, como elas se desenvolvem, quais são as causas. Já começamos a falar nas possíveis intervenções que a gente faz, tanto para fazer o diagnóstico quanto para fazer o tratamento dessas patologias. E olha só, quando eu disse lá que essa disciplina era importante por 4 semestres, ela vai surgir aqui novamente, principalmente aqui dentro dessa disciplina semiologia, que aqui, agora que vocês vão realmente pegar a informação adequada. Então, aqui, a professora, né, o professor que estiver com a disciplina, vai mostrar para vocês como é que você faz um exame físico, como é que você faz uma ausculta, enfim, uma vertente imensa que tem aqui dentro dessa área. Então, é lógico que agora você vai aprender como faz para fazer um exame físico, por exemplo, para determinar uma patologia, para fazer um diagnóstico clínico, por exemplo. E olha aí, a disciplina que você teve lá no terceiro semestre ressurgindo aqui dentro de uma outra disciplina, que é a semiologia. Então, com isso, o que eu quero falar para vocês é que as disciplinas de semestres anteriores, elas são muito necessárias para dar suporte para vocês
para o próximo passo que darão no próximo semestre. Então, aqui dentro, eu consigo enxergar muito a questão da disciplina patologia dada no terceiro semestre, será extremamente necessário aqui para o quarto semestre, principalmente aqui dentro dessa área de semiologia. Nutrição e dietética. Eu conversei com os alunos nesse terceiro semestre lá em patologia, a gente viu que determinadas patologias, por exemplo, influenciam na questão de absorção de determinados nutrientes, né? Muitas patologias, eu preciso ter uma oferta de nutrição adequada para determinada patologia. Então, por exemplo, um paciente que tem uma patologia câncer, por exemplo, a equipe de nutrição, ela tem que adequar a sua dieta para aquela necessidade, né, para aquela patologia que o paciente está adequado. Mas aí vocês poderiam pensar, mas professor, a questão da nutrição, não é os nutricionistas, não é uma outra área que trata disso? Sim, mas você, como profissional enfermeiro, participante de uma equipe multidisciplinar, tem que ter esse conhecimento de nutrição e dietética, porque, como eu comentei aqui para você, não é a nutricionista que vai estar, por exemplo, administrando essa dieta. Não é a nutricionista que vai estar passando uma sonda nasointeral. Não é a nutricionista que vai avaliar se este paciente está tendo uma boa tolerância àquela dieta prescrita. Quem é que está direto? Quem é que sabe essas informações? Quem é que está em contato íntimo com o paciente? É o enfermeiro. Então, aqui, essa disciplina, ela dará esse suporte para vocês. E olha aqui, eu consigo enxergar novamente a patologia dentro da nutrição e dietética, uma disciplina ministrada no outro semestre e que vai se fazer presente aqui novamente. Então, nessa disciplina patologia, a gente viu, por exemplo, adaptações celulares, como, por exemplo, a atrofia. Então, muitos pacientes acamados por muito tempo acabam desenvolvendo o que a gente chama de atrofia muscular, e muitas vezes está relacionada com a própria patologia, mas também está relacionada com uma demanda energética elevada, né, que muitas vezes pode não estar sendo adequado. E aí você, como enfermeiro, tem que fazer essa observação. Olha, converse com a nutricionista, porque, como eu falei, vocês fazem parte de uma equipe multidisciplinar, e ao fazer parte dessa equipe multidisciplinar, você pode fazer interferências, perguntas, sugestões, mas entendam que para eu fazer essas intervenções, eu preciso ter conhecimento. Então, aqui a disciplina Nutrição e Dietética vai subsidiar isso. Você vai conhecer como é que faz, qual é a função da nutrição, quais tipos de nutrição, né? Então, você tem que ter esse conhecimento para você poder fazer relação. Então, é mais uma ferramenta que estará aqui dentro desse semestre, subsidiando vocês para o trabalho. E aí, no final do semestre, como eu mostrei aqui para vocês, essas disciplinas, elas estão interligadas e elas se encaixarão formando a peça do quebra-cabeça chamada quarto semestre. Após montar, não joguem essa peça fora, né? Então, por isso, como eu falei para vocês, a importância de você ter a sua pasta daquela disciplina, porque quando você estiver lá no quinto semestre, também nós muitas das vezes não conseguimos guardar muita informação, mas eu sei onde está, eu sei onde eu devo buscar aquela informação para complementar o que eu estou precisando naquele momento, tá? Então é isso que eu peço aqui para vocês nessa questão da grade curricular. Eu vou repassar para representante, né? No momento oportuno, eu vou postar na plataforma ou vou enviar para representante para que envie para vocês o plano de aula ensino, para que vocês tenham acesso, né, a esses conteúdos que nós iremos trabalhar, a bibliografia, né? E aqui nós temos uma bibliografia básica. Então eu coloquei aqui a bibliografia e a capa, né, de uns livros para facilitar com que vocês consigam buscar lá na biblioteca, né? Só que, qual é a diferença entre essa bibliografia e as aulas que serão ministradas? As aulas que serão ministradas, elas serão, lógico, apoiadas nessa bibliografia, mas não será a cópia, né? Não será a transcrição do que está no livro, eu vou passar para as aulas. Não. O meu objetivo aqui com vocês dentro das aulas é tentar organizar uma ideia dentro desta disciplina, né, saúde ambiental,
para que vocês consigam organizar as ideias. E a minha bibliografia aqui será o meu suporte. E para vocês, será a fonte onde vocês devem buscar a informação de forma mais consistente, de forma mais ampla, né? Então, aqui no livro, por exemplo, não está a sequência igualzinho vai estar nas aulas. Mas quando eu estiver falando, por exemplo, de um determinado, vamos dizer assim, meio ambiente, aí vocês podem ir lá na bibliografia recomendada, na básica, e aqui dentro destes livros, dessa bibliografia, terá capítulos específicos daquilo onde vocês possam aprofundar. Esses são os únicos? Não, nós temos uma diversidade, né? Então, que essa é a bibliografia, uma das melhores que tem, que está disponível aqui na biblioteca para que vocês possam ter o acesso adequado a essas questões, tá? Então, aqui dentro da sala de aulas de disciplinas, o que nós vamos trabalhar vai subsidiar vocês, vai dar conteúdo para vocês, vai. Mas eu digo para vocês, o que nós conversarmos aqui será apenas uma semente plantada, né, na cabeça de cada um de vocês, e aí vai de vocês como tratarão essa semente, né? Vão enriquecê-la com nutrientes, ou seja, vão beber em outras fontes, vão aprofundar esses assuntos que nós trabalhamos. Se fizerem isso, a semente de vocês germinará, né, produzirá uma árvore, e daqui a pouco, no decorrer da vida de vocês, produzirá frutos, tá? Então, se eu fizer de forma mecânica, isso talvez a minha semente não germine de forma adequada. Então, por isso que a gente dá subsídios. Então, terão, por exemplo, o plano de aula ensino, podem se antecipar, podem perguntar para que serve esse plano de aula, para ver se o que nós propomos aqui para vocês está sendo contemplado. Então, o plano de aula ensino, o objetivo dele é esse, é para que tanto o professor tenha a sequência do que ele vai trabalhar, quanto o aluno também possa acompanhar se aquilo está sendo trabalhado de forma adequada. Então, a gente tem a bibliografia, que vai ser repassada para vocês no plano de aula ensino, nós temos a básica e nós temos também a complementar. Então, aqui nós temos aqui 7 livros, né, em que vocês poderão buscar as coisas pontuais. Então, não vai estar organizado igual na aula, mas se eu falar de determinado assunto, vocês encontrarão aqui nessa fonte para que possa se abastecer. O plano de aula ensino, já falei para vocês, que no momento oportuno eu repassarei para vocês, postarei na plataforma. E o outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é a questão aqui que tanto essa disciplina como o curso superior em si, ele tem um objetivo, né, que o objetivo é qual? É a formalização do conhecimento, né? Então, por exemplo, vocês já estão no 4º semestre, vocês já passaram, vivem em um ambiente em que o conhecimento foi repassado para vocês, o que a gente chama de cultura, né? Então, eu tenho uma história, eu tenho um histórico. Nós vivemos num país, numa comunidade, onde eu adquiro conhecimento, né? Então, quando nós chegamos aqui dentro de um curso superior, nós não chegamos vazio, né? Então, não é como se fosse um vaso vazio, em que agora nós vamos colocar informações adequadas dentro desse vaso. Não, nós não somos vazios, nós trazemos da nossa vivência, da nossa experiência de vida, algumas informações. Mas muitas das vezes essas informações, elas estão um pouco deturpadas, né? Através do conhecimento empírico, né? A passagem de informação de geração para geração, muitas das vezes ela é deturpada. Então, eu comentava com uma outra turma, eu não sei, uma brincadeira se vocês conhecem, né? Que é aquela telefone sem fio, que você coloca pessoas numa fila, e a primeira pessoa da fila fala uma frase ou passa uma informação para a segunda vai passando para a terceira, e quando chega lá no final da fila, a informação inicial ela já está deturpada. É a mesma coisa do conhecimento empírico. Muitas das vezes ela tem um fundo de verdade, mas muitas vezes ela chega de forma deturpada. Então é isso que a gente chama de conhecimento empírico. O objetivo aqui de um curso superior, de uma universidade, de uma faculdade, é formalizar esse conhecimento, é cientificar este conhecimento, é tornar as coisas mais palpáveis, né?
Que eu consiga entender realmente e organizar as minhas ideias de forma científica, de forma formal. Então, um dos principais objetivos aqui é formalizar o conhecimento. Dentro dessa questão da formalização do conhecimento, um dos objetivos também é criar agentes críticos, né? Então, não é só formar. Então, aqui nós não queremos formar profissionais técnicos. Eu digo técnico no sentido de aprender uma determinada técnica que tenha uma aplicabilidade dentro da área de vocês. Isso vai acontecer? Vai. Então, por exemplo, uma disciplina, ela vai dar conhecimento técnico para vocês poderem atuar dentro da área de vocês. Mas não é só isso. Não deve ser só isso. Um curso superior não é só isso. Eu tenho que formar, junto com essa perspectiva técnica, eu tenho que formar um profissional crítico. Um profissional que consiga olhar para o seu ambiente e promover mudanças. Olhar para o seu ambiente e fazer interpretações de determinadas situações. Eu vou tentar exemplificar, tornar um pouco mais fácil, trazer aqui para dentro da área de vocês. Então, se eu ensinar para vocês um determinado procedimento, eu estou ensinando para vocês algo técnico e que vocês vão lá e realizam de forma técnica. Se eu não tiver o meu senso crítico em relação a isso, e aí a crítica ela já começa, inclusive, aqui dentro de sala de aula, questionando o professor, perguntando o professor, amplificando para outras possibilidades, perguntando ao professor, isto se aplica em tal, nesta situação, nesta área aqui. Então, quando eu digo para vocês que a formação de um agente crítico já começa aqui em sala de aula, já começa aqui na faculdade, é nesse sentido que eu quero falar para vocês. Então, quando eu ensino algo técnico, você vai aprender e vai reproduzir. Mas se você não tiver o senso crítico, você não vai avaliar se aquele trabalho que você está realizando pode ser feito de uma outra forma. Se eu posso fazer pequenas modificações que vai melhorar aquela situação, né? Então, eu vou fazer o meu trabalho simplesmente técnico. Eu não vou estar contribuindo, eu não vou estar melhorando. Vou dar um exemplo um pouco mais de dentro da área de vocês, né? E uma coisa simples. Então, vamos imaginar que eu ensinei para vocês como você deve fazer a fixação de uma sonda nasointeral, né? Lá no nariz do paciente. Olha, a fixação é feita dessa forma, com esse material, dessa e dessa forma. Pronto. O que significa isso? Significa o trabalho técnico que eu estou ensinando. Estou ensinando uma técnica para você. E aí você chega lá no seu ambiente de trabalho e vai executar, porque você aprendeu a técnica. Mas imagina que você chega lá e vai executar a técnica e não dá para fazer a fixação daquela forma que você aprendeu. Se você não for crítico, se você não acrescentar informações, se você não avaliar novas possibilidades, você não vai saber como vai fazer, né? Então imagina que nessa situação foi ensinado que a sonda deve ser fixada no nariz com micropore. E você chega lá, é um paciente que é acometido por um câncer na face, no nariz, por exemplo, e que você não tem onde fixar essa sonda. Em que aquele micropore ou aquela fita adesiva que você utiliza não dê para fazer. Mas você só aprendeu tecnicamente, você não tem senso crítico, você não sabe, vamos dizer assim, caminhar com as próprias pernas. Eu estou dando um exemplo banal, muito simples, mas isso se expande para outras perspectivas, né? Para outras coisas mais complexas. Eu estou tentando pegar algo bem simples, bem cotidiano, que é para mostrar para vocês a diferença entre um profissional que aprende a técnica e executa, e um profissional que aprende a técnica, vai executar, mas além disso ela tem um senso crítico. Ela vai mudar, ela vai fazer intervenções, e muitas das vezes essas intervenções, na verdade, ela deve ser para melhora, deve ser para se adequar àquela determinada situação. Então, se eu aprendo tecnicamente, nesse momento eu vou ficar perdido, né? E aqui eu estou falando para vocês nesse sentido do dia a dia de trabalho de vocês. Mas é preciso formar profissionais também para uma sociedade, para olhar os acontecimentos ao seu redor, para olhar os acontecimentos dentro do seu país, para olhar os conhecimentos dentro desse mundo
E poder observar e poder influenciar também, porque isso faz parte, né? Passar conhecimento de forma adequada para que essas situações observadas que serão inadequadas, você possa fazer essa modificação. Então, aqui o meu objetivo com vocês não é pegar conteúdo e dizer, olha, disciplina, saúde ambiental é isso e só, né? Você vai entender, mas você não vai se formar o senso crítico. Então, em determinados momentos, quando surgirem dúvidas, perguntas, a gente vai estar trabalhando aqui essas questões com vocês. Podem interromper, pode perguntar, isso não atrapalha em nada a minha vida. Eu prefiro, às vezes, sair um pouco de assunto para contemplar uma outra possibilidade, porque é a tua dúvida, é o que surgiu ali dentro daquele momento. Tá certo? Então, esse aqui é também um dos objetivos que a gente vai trabalhar. Aqui são alguns conteúdos que nós vamos trabalhar aqui dentro da saúde ambiental, né? Na enfermagem. Então, eu trouxe alguns tópicos aqui que a gente vai trabalhar. A inter-relação sociedade-natureza, como eu falei para vocês. Então, eu vou me entender como indivíduo pertencente a uma sociedade, a um ambiente, a uma comunidade. Vou entender a minha relação com a natureza, que influência eu tenho nessa natureza, né? Onde você, como profissional enfermeiro, vai compreender, né, este ambiente para que você possa fazer a ocupação. Eu digo ocupação é entender e ser um agente participante desse ambiente onde você está. E aqui o ambiente já se expande, como eu falei para vocês. Você pode ser um agente de mudança dentro do ambiente, comunidade que você vive. Você pode ser um agente de mudança do espaço, do ambiente, ambiente de trabalho onde você vive, a unidade de trabalho onde você trabalha, né? Então, eu posso ser um agente, mas é lógico que para fazer mudanças neste ambiente, eu preciso conhecer, né, o que se passa naquele ambiente, qual é o processo que está envolvido ali, para que eu possa fazer as minhas observações, considerações, colaboração. Então, dentro de um ambiente de trabalho, se você consegue observar, ver esta relação do que está acontecendo, você pode promover mudanças, né? Tanto na tua comunidade, quanto no teu ambiente hospitalar, no teu ambiente de trabalho. O outro ponto, identificação das formas de organização popular e as políticas relacionadas ao meio ambiente. Nós vamos ver aqui dentro dessa disciplina, a gente vai trabalhar muito com o meio ambiente e nós vamos avaliar a íntima relação que existe entre o meio ambiente e a saúde da população que vive naquele local. Então, por exemplo, você pode fazer a identificação dentro de uma comunidade do que está se passando, do que acontece lá, e ver se esses acontecimentos estão relacionados com a saúde daquele paciente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho uma colega que trabalhou um tempo na saúde da família, era família saudável na época. Então, tinha dentro dessa equipe trabalhava um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e os agentes comunitários. É uma equipe. Então, eles trabalhavam dentro de uma comunidade, dentro de um bairro. Então, eles iam para essa comunidade e lá dentro dessa comunidade eles olhavam para diversas perspectivas. O que tem dentro dessa comunidade? Quais são as dificuldades que ela tem? Quais as condições ambientais, por exemplo, de saneamento? O que isso está influenciando na saúde desses pacientes? Então, por exemplo, conversando com ela, ela disse que em determinado momento eles observaram, por exemplo, na questão ambiental, que nesta comunidade onde eles trabalhavam não tinham água tratada. Era água de poço, daquele escavado na terra, que eles chamam de boca aberta. Então, vejam só, eles estavam dentro de um ambiente, dentro de uma comunidade, eles verificaram a forma de organização que se passava ali dentro daquela questão, e identificaram que o ambiente onde elas viviam influenciava na saúde deles. Então, tomar água não tratada promovia determinadas infecções, determinadas patologias. Então, vejam só, é o enfermeiro, é a equipe multidisciplinar sendo inserida dentro de um ambiente, entendendo como este ambiente funciona
identificando fatores que estão relacionados com a saúde do paciente. Então, é sobre essa perspectiva que eu quero falar para vocês, né? É sobre essa perspectiva, é que você consiga se inserir nesse ambiente e seja um agente de observação que consiga identificar e fazer intervenções. Essa equipe fez intervenções dentro de suas possibilidades, sim. Então eles viam que as crianças daquela comunidade eram acometidas grandemente por eumintíase, por exemplo, né? Vermes, eumintos, eles tinham muito isso, e lógico que isso estava relacionado à questão ambiental de uma água que eles estavam ingerindo de forma inadequada. E agora eu posso, como agente observador, fazer mudanças? Posso. Era o que eles fizeram. Então eles entraram com algumas intervenções. Então eles conseguiram o hipoclorito de sódio para colocar na água, para tratar a água. Eles recomendavam que essa água fosse fervida, por exemplo, quando não tivesse bicarbonato. Aliás, o cloro para colocar, né, o hipoclorito de sódio. Então é uma intervenção para melhorar dentro daquela possibilidade. Mas por que fizeram essa intervenção? Porque foram profissionais capazes de serem inseridos dentro de um ambiente, observar esse ambiente, observar os fatores que influenciam na questão da saúde e fazer intervenções. É assim que esta disciplina se passará aqui para vocês. Outro tópico, né? As relações que se estabelecem entre saúde e meio ambiente. Então, essas questões de saneamento básico, como a gente viu agora no exemplo que eu dei, na poluição ambiental. Qual a influência disso dentro de doenças infecciosas, de doenças parasitárias? Eu acabei de dar um exemplo para vocês aqui. Tem influência? Tem. É bem verdade que quando a gente fizer essa identificação do problema, tentar fazer uma intervenção, a gente vai ver que o problema é bem maior do que nós possamos imaginar. E aí eu volto ao exemplo para dizer para vocês. Então, por exemplo, eles recomendavam nas palestras que eles faziam na comunidade que as pessoas a senhora dizia lá na palestra, olha, eu não gosto de usar o cloro porque o cloro muda o gosto da água. E aí eu tenho gastrite e isso me prejudica. Então ela acabava não tratando a água. E aí tinha uma segunda possibilidade. Então a senhora ferve a água. E aí vem aquele grande problema que eu digo para vocês, que é um outro problema identificado, que era a questão social. Ela disse, poxa, eu não tenho nem o gás. Eu cozinho com lenha, né, carvão. Eu não tenho gás. Como é que eu vou ferver a minha água? Então aí a gente já esbarra dentro de um outro problema social, dentro de outro problema daquele ambiente, daquela comunidade, que é a questão social. E é lógico que essa equipe, por estar envolvida, já procurava uma nova solução ali para essa questão, enviando para um plano de assistência social, né, essas questões de bolsas que as pessoas recebem, para ver se resolvia aquela questão ali, né? Porque, como eu falei para vocês, muitas das vezes o problema será bem maior do que a gente possa imaginar. Mas eu preciso sempre estar atento para fazer a identificação, para verificar a possibilidade de eu fazer determinadas interferências. Tá certo? O próximo ponto, essa questão de você entender também a questão do ser humano, né, da localização do ambiente onde ela vive, a questão do assentamento humano em áreas de risco, né, como forma de exclusão e potencial gerador de desajustes sociais. Então a gente vê, e aqui em Belém, pelo menos, uma época, eram muitas questões principalmente nas periferias da nossa cidade, as invasões de determinadas áreas, né? Então as pessoas faziam assentamentos, e é lógico que ali não tem uma infraestrutura para que famílias vivam adequadamente. E essa é uma questão de observação. E aqui é uma observação no sentido do mundo, da comunidade, do que está se passando no nosso dia a dia. Porque a gente conseguia enxergar nessa época, eu acho que hoje, não sei se ainda acontece, eu não tive mais notícias, mas que é uma forma de exclusão social, ou seja, você não tem onde morar e você vai invadir uma área em que não tem infraestrutura. Então, veja só, mas professor, qual é o papel do enfermeiro? Aqui o papel, ele se expande, como eu falei para você. Agora sim você é um enfermeiro, mas também você é um agente crítico da sociedade, de observação do que está se passando, de entendimento
de que o aumento dessas invasões de ocupações de áreas de forma inadequada, ela é o reflexo de uma sociedade que está vivendo algum problema, né? Por exemplo, a gente vive agora aqui em Belém a questão da entrada no nosso país de indivíduos de outros países, né? Acho que os venezuelanos que vieram para cá em grande quantidade. Estão ocupando o quê? Os sinais de trânsito, as ruas, abrigos, como eu vi numa reportagem, de forma inadequada, onde se acumula muitas pessoas em um ambiente pequeno, com baixa questão de higiene. Então, tudo isso é uma... Eu saio um pouquinho do meu dia a dia, por exemplo, eu como professor saio da sala de aula, você como enfermeiro sai do seu ambiente de trabalho, e com o meu conhecimento, com o que eu desenvolvi, eu consigo olhar para esse ambiente, para essa sociedade de forma diferenciada. Consigo fazer essas identificações que esta situação que está acontecendo, ela vem de um desajuste social. E que eu, como indivíduo dessa sociedade, eu também tenho um papel dentro dessas questões, inclusive da resolução dessas situações, né? Então, montar grupos, então ser agentes participativos dentro da sociedade. Então, não é só se formar e trabalhar, ganhar o seu dinheiro. Não, você precisa ser um agente, como eu falei aqui para vocês, crítico, participante desta sociedade, desse ambiente onde nós vivemos. Quinto ponto, interpretar os conceitos relacionados à ecologia, né? Ecologia da natureza, ecologia social, ecologia humana, né? Então, aqui na bibliografia tem um livro de ecologia aqui, ó, A Economia da Natureza, que ela trata muito bem aqui dessas questões ecológicas, tanto da natureza, quanto pela vertente social, quanto pela questão humana, em que a gente vai trabalhar aqui também. O sexto ponto, as vertentes da educação ambiental, seus paradigmas, a lógica do desenvolvimento sustentável e os indicadores de qualidade de vida, que isso é importante, né? A gente consegue medir o nível de desenvolvimento de uma sociedade pelas observações que a gente faz daquela questão, pela coleta de material. Então, o governo, por exemplo, ele faz coletas contínuas desses materiais para ver o índice de desenvolvimento de uma determinada cidade, de um determinado local especificamente. E isso é importante, porque você como enfermeiro, você como profissional da área de saúde, tendo acesso a essas informações, você consegue. Então, por exemplo, olha, eu consegui um emprego em tal cidade, e aí você pode buscar esses conhecimentos, ver os indicadores. Então, imagina que você é convidado para fazer o planejamento de uma estratégia de saúde em um determinado bairro, uma determinada cidade ou determinado estado, e aí você tem que saber, né, o que é que se passa ali na qualidade, o que é que tenho de dados relacionados à qualidade de vida desta população que eu vou trabalhar, desta população que eu vou redigir estratégias para tentar mudar essas situações, né? Então, veja, como eu falei para vocês não serão só enfermeiros assistenciais, né? Você tem uma gama de possibilidades de trabalho e se desenvolver. Então, basta que continue caminhando, tendo essa visão não pontual, mas bem ampla, né? Se colocando dentro dessa sociedade como um agente crítico, que essas coisas, elas se acrescentarão para vocês e os frutos virão e as oportunidades também surgirão. E último ponto, a saúde ambiental na Amazônia, né, que é mais o nosso ambiente, né, nós vivemos aqui na Amazônia em si, né, então nós temos que olhar um pouquinho mais com carinho para dentro do nosso ambiente, né, para dentro da nossa comunidade, para dentro da nossa área onde nós vivemos. Então, como é que está se desenvolvendo a questão da saúde ambiental aqui na Amazônia? Inclusive, esse é o tema de um dos mestrados, né, que um tempo desse, agora, acho que um tempo atrás, o semestre passado saiu, né? Nós temos um mestrado aqui em saúde ambiental na Amazônia, e que estava lá, né, os enfermeiros, muitos participando, querendo fazer um mestrado aqui em saúde ambiental na Amazônia, e mostrando realmente a representatividade disso aqui para diversas áreas, inclusive para a área de vocês, que é a área da enfermagem. Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha aqui para falar para vocês, né?
Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma ansiedade aqui nesse momento, que a gente possa colaborar com vocês na solução? Esse é o momento. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, eu não. Está tudo tranquilo. Então tá certo. Na quarta-feira, então, na próxima, a gente vai se encontrar uma vez por semana, nas quartas-feiras, nós estaremos aqui novamente com vocês, para a gente já dar início aqui ao nosso trabalho, né? E trabalhando essas questões de saúde e meio ambiente aqui dentro da área de vocês. Tá bom? Eu agradeço a presença de vocês e tenham todos um bom dia. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Bom dia.